Olá pessoal, professor Gerson aqui na tela do seu vídeo mais uma vez e hoje para falar dos periféricos. O assunto de hoje é periféricos. É um assunto que para você, se você já mexe com informática, se você já está num campo bastante avançado, é um assunto que para você talvez não tenha muito interesse. Mas para você jovem que está começando aí em busca do seu primeiro emprego, para você que é um pouco mais velho, mas está buscando uma melhor recolocação no mercado de trabalho, é muito importante saber isso. E se você não sabe, eu vou estar dando aqui a oportunidade de você aprender um pouco mais, ok? Então o assunto de hoje são periféricos. O que são os periféricos? Bom, antes de mais nada, vocês precisam entender que dentro do gabinete do seu computador existe uma placa eletrônica chamada placa-mãe. Ela pode ser chamada também de mainboard ou de motherboard. O importante é que a função dela é distribuir a energia elétrica e os dados para os periféricos diversos que existem dentro dessa área, certo? Por exemplo, nós temos os periféricos que são chamados de unidades de entrada, nós temos os periféricos que são unidades de processamento, nós temos os periféricos que são unidades de saída e temos os periféricos que são unidades de armazenamento. Tá? Armazenamento do quê? Processamento do quê? Entrada do quê? Então vamos lá. Existe uma diferença entre dados e informações, tá? Não são a mesma coisa. Qual é a diferença? Primeiramente, dados são pequenos fragmentos de informação. A informação são quando todos os dados já foram reunidos, processados e formaram uma informação, ok? Antigamente existia uma profissão chamada processamento de dados, que ensinava todas essas coisinhas aí. Então tá, então nós temos, dentro das unidades de entrada, nós temos entrada de dados. Se for uma unidade de processamento, processamento de dados. Aí temos a unidade de saída, então saída de dados e a unidade de armazenamento de dados. Então trabalhar com informática é isso, é dar entrada nos dados. Esses dados, uma vez dentro do computador, eles vão ser processados ou trabalhados dentro do computador pelo processador. Então vai ter um processamento de dados. Depois que esses dados foram processados, eles vão ser lançados para o usuário, através de um outro periférico, que é o periférico de saída. E depois, o usuário escolhe o que é que ele quer fazer com essas informações. Ele pode deletar ou ele pode salvar essas informações. É isso que é trabalhar com informática, tá? Informática, informação automática, ok? Então, os periféricos são os meios, as ferramentas que nos ajudam a trabalhar com esses dados. Exemplo, unidades de entrada. O que é que nós temos dentro do computador que podemos classificar como uma unidade de entrada? O teclado. Sim, o teclado é uma unidade de entrada, certo? Você dá entrada nas informações através do teclado. O mouse também é uma unidade de entrada. Se você tiver uma câmera e estiver gravando assim como eu, a câmera também é uma unidade de entrada. Outra unidade de entrada bastante comum, o scanner. O scanner também é uma unidade de entrada, certo? Existem outras também, mas as mais comuns, as principais são essas. Uma vez que você jogou essas informações dentro do computador, ou seja, pode ser um texto, pode ser imagens, pode ser fotos, pode ser qualquer tipo de... Isso são dados. Aí eles vão ser processados. O processador, certo, é uma unidade de processamento. Unidade de processamento, que é ele quem vai trabalhar com os dados. Uma vez que essas informações foram trabalhadas, ela vai mandar para o usuário de volta. Através do quê? O monitor é uma unidade de saída. Se for um som, as caixinhas de som são unidades de saída. Nós temos também, por exemplo, a impressora. Você digitou, trabalhou, montou seu trabalho, está pronto, você pede para imprimir, a impressora é uma unidade de saída e assim por diante. Uma vez que você já tem essas informações, que você já pegou, o que é que você vai fazer com elas? Você vai salvar ou você vai deletar. Se você deletar, as informações se acabaram. Se você for armazenar, onde você vai salvar? Então, aí existem as unidades de armazenamento. Pode ser dentro do seu HD, né, do seu disco rígido, você vai criar uma pasta lá, um diretório onde você vai deixar guardado para buscar todas as vezes que você precisa. E tem também o pendrive, é uma unidade de armazenamento, um
um SSD, se não for um HD, você pode gravar no SSD se você tiver SSD. Enfim, entenda o seguinte, periféricos de unidade de entrada são todos aqueles que dão entrada nos dados que vão ser trabalhados ou processados pela unidade de processamento. Uma vez que esses dados foram processados e trabalhados, eles vão ser lançados de volta para o usuário através de uma unidade de saída. E uma vez que você já tem essas informações, você vai decidir o que fazer com essa informação. Ou vai salvar, ou você vai deletar, certo? Aí, por isso que tem unidades de entrada, unidades de saída, unidades de processamento e unidades de armazenamento, ok? As unidades de armazenamento são, dependendo da unidade de armazenamento, ela tem uma capacidade para guardar as informações. Esse é um assunto que eu vou falar num próximo vídeo, tá? Mas, por enquanto, o que eu tenho para falar para vocês é isso, tá? Então, periféricos, unidades de entrada, unidades de processamento, unidades de saída e unidades de armazenamento. São importantes essas informações porque caso você vai prestar em um concurso público, às vezes cai esse tipo de coisa. E como eu disse no começo do vídeo, para nós que já estamos com informática bastante no nível avançado, isso parece uma bobagem, né? Parece carne de vaca o assunto, tabu. Mas para quem está começando agora, e é esse o meu objetivo, ajudar você, jovem que está começando agora na informática, ou você que já está um tempo parado e quer buscar uma nova recolocação, ok? Então, mais uma vez, muito obrigado pela atenção. Espero que essas informações tenham sido de algum valor para vocês. Se foi de valor, fico contente porque meu objetivo é esse, fazer com que vocês sejam pessoas mais bem qualificadas para o mercado de trabalho, ok? Um grande abraço e até o próximo vídeo. Até mais.